Como a gente estava falando antes, né? Ele tem uma ligação muito forte com o ar, né? Como a gente acabou de falar, né? Mas ele também tem uma formação muito grande com o sopro, com assovios, né? E o Bará me contou que o Sen não fala, né? Como é que é isso aí, Bará? Me conta aí. Tem dentro das casas de axé, né, entende-se que esse maravilhoso orixá, ele não fala, porque tem alguns itãs que contam algumas narrativas que, de uma dessas vivências aqui, vindo na Terra, ele se confrontou com o Exu e ele queria ser o feiticeiro mais poderoso, mais que Exu, e fez um duelo, e Exu não queria. Resumidamente, Exu só se defendeu dos ataques de magia, porque o Sen também tem magia. O Sen possui conhecimento profundo em magia. E o Sen, então, enviou a magia contra Exu, e Exu se defendeu com o seu Ogó e rebateu em Ossen. O Ossen, não contente, o Exu falando para ele parar, não contente, continuou. Então Exu foi com o seu Ogó, seu bastão mágico, e apontou a Ossan e ele perdeu uma perna. E aí Ossan ainda continuou, e para Ossan parar, o Exu tirou a voz dele, então ele começou a assobiar. E então essa é um dos itãs que explica por que Ossan não fala e por que também muitas vezes Ossan é demonstrado com uma perna. Mas é mais profundo essa questão dele ser demonstrado com uma perna. Por quê? Porque as árvores, cada árvore possui um tronco base. É um tronco que liga os ramos e as raízes. É um tronco base. Então, a perna só seria o quê? A representação dele nessa árvore da vida. Então, traz para um outro lado poético, que entende-se que ele tem uma perna só. E também, logo mais, a gente vai falar sobre Aroni, que também se confunde, que lembra que nas lives a gente fala que os conhecimentos vieram de muitos povos originários da África e se fundiram aqui. Então, cada povo tinha um conhecimento sobre uma coisa e o outro sobre outra. Então, pegaram os pontos comuns, são fragmentados. Na antropologia, não consegue achar nenhum documento falando comprovadamente que o Ossan era exatamente uma descrição assim ou assim. Mas, voltando ao ponto das casas de axé, o Ossan, então, quando solta o seu pilá, né, seu grito de guerra, como diz, é como se fosse um pássaro assobiando, né, como se fosse, né, um som de um pássaro, porque o pássaro representa ele também. Representa, que logo mais a gente vai falar da ferramenta que tem um pássaro no feixe central dela. Sim. Aí esse assobio de Ossan, gente, é chamado de Fifê, né? E ele é uma ferramenta, uma técnica muito, mas muito, muito, muito importante, né? E ela é tão universal, que mesmo fora do axé, né, a gente utiliza isso, né? A gente utiliza isso para despertar quase sempre algum poder de origem vegetal, né? Mas às vezes outras coisas também, né? Porque o assovio, né, ele tem a ver com essa coisa do impulso da força vital, né? Mas no axé, pelo que eu sei, né, com frequência, quando você vai usar as folhas, você tem alguns assobios específicos, alguns sopros específicos para cada folha. Não é isso, Bará? Voltando a falar sobre o assobio, né, que é uma coisa muito, muito mais ampla. Nas manhãs, 4:30 da manhã, 5 da manhã, os pássaros começam a cantar. A cantar seriam como se fossem assobios, concorda? Sim, tô de acordo. Você sabe que essa ritualística que os pássaros fazem de manhã representa muito sobre o açaí.
Por quê? Sim. Porque esses cantos, esses assobios, acordam as folhas das árvores, as folhas que estão em todos os lugares. Encantamento, que se chama. E no colher as folhas, a gente, além de saudar ao sangue, nós pedimos a licença de cada planta que está ali para pegar para banho, para ebó, para fazer a camarinha onde a pessoa vai ficar lá deitada, para diversos fins, que sem as folhas não se faz orixá. Então a gente usa alguns encantamentos, que seria simples, tão simples quanto o assobio de um pássaro, ao respeitosamente, né, saudar a Ossan, né, bater um paó, né, que seriam algumas palmas para acordar aquela folha, entendeu? Sim. Né? Aí é isso, né, gente? O assobio. E aí, na nossa floresta, né, é muito comum, né, que antes da gente, por exemplo, consagrar um rapé, a pessoa te sopre, né? É muito comum, às vezes assobia, faz um uxi. Não é bem um assobio, mas é quase, né? Então tá ali, né? A coisa de fazer esses sons, ele é muito universal, assim, né? Na magia como um todo, né? Eu acho muito legal quando as coisas se encontram assim, e nesse caso de Ossan, né, é muito universal como acontece, né, porque uma coisa, né, existem coisas que uma corrente tem, a outra não tem, né, e tal, beleza, mas tem uma coisa que todo mundo tem, né, que não tem como, que é a energia vital. Né? Todo mundo vai ter energia vital, e Ossan, ele tem essa representação, né, pra gente aqui, né? Exato. Mais um detalhe, né? Além Sim. disso tudo, existe o som. O som você que conheceu sobre magia e etc, sabe que ele é fundamental. Seja um sussurro, o início de tudo seria um A1, né? O ON. E então, esse som, ele como sussurro, como saudação, como conversar com a planta para colher aquela folha com todo respeito, é a frequência. E toda a frequência entra na magia. Até mesmo na numerologia, conforme eu fiz um curso maravilhoso com você, que foi incrível, perfeito. Olha, gente, se não é propaganda não, mas se puder fazer, façam, porque abriu muito o campo mental. Mês que vem a gente vai abrir outra turma aí do curso de numerologia, né? Mas vamos parar de fazer propaganda, que nossas lives não é a novela da Globo. Mas voltando a pegar o gancho desse exemplo, né? Os números são símbolos e a entonação, o som, é que dá o poder da frequência. Então, exato, o assobio, ele entra nesse campo. Sim, o assobio, né? O sussurro. Então, olha só o quão é importante, o quão grandioso é a questão dessa comunicação de Ossan com a floresta, de um modo geral. Acabou de me ocorrer uma coisa aqui, Bará, né? Assim, né? Nem toda... Por que o som é importante na magia, né, gente? Porque assim, nem toda energia é visível, mas toda energia sempre é sonora em algum nível. Por quê? Porque toda energia é vibração, e vibração é sonora, entendeu? Né? Então, o princípio, cada elemento tem um princípio de força ativo, né? A terra é a gravidade, a água é o magnetismo, o ar é a energia cinética, o fogo é a combustão, e o éter, que é o quinto elemento, é justamente a vibração, né? Então, a gente começou falando que você era da terra e do ar, depois a gente colocou a água, colocou o fogo, e a hora que a gente para pra pensar nisso da forma como você colocou, Bará, a gente também pode relacionar o sangue com o éter, entendeu? O bicho é brabo demais, esse homem. Né? O cara, ele está em todos os lugares. Tá em toda parte, né? O Ossan é muito amplo, né? Todos os orixás são, mas os de Daomé é incrível como você encontra ele assim no seu corpo mesmo, né? Ele tá acontecendo, todos estão, mas os de Daomé é incrível como eles acontecem assim aqui e agora, o tempo todo, né?